Senhor. Meu Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença, nós acreditamos na Tua palavra, nós cremos que a Tua palavra liberta, nós cremos no poder da palavra que liberta, que muda o cativeiro, meu Deus, que transforma o homem. Meu Pai, nós cremos na palavra, meu Pai, que muda a estrutura do homem, que muda a direção do homem, o foco do homem, meu Deus. É por isso, meu Pai, que nós cremos que a partir de hoje, meu Deus, muitas vidas serão mudadas, muitos caminhos serão transformados para a honra e para a Tua glória. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O contexto dessa palavra, ela vai trazer algo surpreendente para o nosso coração. Deus havia trazido instruções para o povo de Israel. Deus havia tratado o povo de Israel como criança. Se você for pegar o contexto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, se você for pegar os Pentateuco, você vai perceber o carinho de Deus, o amor de Deus para o povo. Você vai perceber que Deus é longânimo, que Deus é paciente. Você vai perceber que Deus entende as suas provações, as suas lutas. Deus conhece seu coração. Muitas pessoas têm se cobrado muito, mas Deus entende. Ele sabe as suas fragilidades, Ele sabe os seus embates, Ele sabe o seu psicológico, Ele sabe o seu coração, como é que anda, como que é no dia a dia, na vida cotidiana, Ele sabe. Se você for pegar o contexto bíblico, você vai ver o Senhor dos Exércitos tratando o povo de Israel, irmãos, como uma criança, trazendo leitinho, trazendo orientação, trazendo provisão, trazendo proteção, trazendo tudo. A única coisa que Deus exigia era obediência à Tua palavra. A única coisa que Deus exigia é não fazer aliança, não fazer pacto com outras nações, profanava o nome do Senhor, não fazer aliança com outras nações que viviam na idolatria, na promiscuidade, viviam na bruxaria, na prostituição, regada a todos os tipos de promiscuidade. Deus não exigia isso. E agora eu vejo esse contexto bíblico que nós lemos aqui, quando o Senhor Jesus, como o Senhor Deus, Ele chama Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias nasceu de uma família de sacerdotes. Uma família de sacerdotes. Pregou ao reino de Judá por aproximadamente uns 40 anos, pregando contra a imoralidade, pregando contra a idolatria. Esse era o profeta Jeremias. Jeremias pregou durante o reino de Zedequias, levantou, a Bíblia fala, e muitos estudiosos têm esse homem como o profeta chorão, aquele profeta chorão, mas é um profeta chorão que não retava o pé, ele profetizava o que Deus mandava, então as pessoas não aceitavam, prendia ele, açoitava, colocava na cisterna, colocava no calabouço, ia contra a palavra dele, e ele reclamava, chorava, mas no outro dia estava pregando a palavra de Deus, não retava o pé, aleluia, Jesus. Mas era um profeta que os historiadores, eles tinham como profeta chorão, aleluia, Jesus. Então agora, Deus, Ele manda Jeremias descer na casa do oleiro. Se você for olhar os personagens aqui, tem 3 personagens. Primeiro tinha o oleiro, depois o barro e depois o profeta. 3 personagens. Quem era o oleiro? Se você for olhar, quando o oleiro ele pega um barro, segundo aqui os estudiosos, para fazer um barro, para formar um barro, não pode haver nenhuma pedra, porque na hora de fazer a formação do barro, se tiver qualquer tipo de pedra, o vaso desmonta, ele fica completamente fora de esquadro.
completamente fora de estrutura, a estrutura do vaso, ou seja, o círculo do vaso é comprometido por causa da pedra. E segundo aqui os estudiosos, existem vários tipos de vaso. Existe aquele vaso que quando chega na olaria, ele chega com uma trinca, ele chega com uma fissura. Então o oleiro vai tentar sanar o problema, restaurar o problema. E algumas das vezes eles colocam o que? Cera, para camuflar a trinca, camuflar a rachadura. Mas outros vasos que são levantados, são formados, são novos, eles são intactos. Mas só que a pessoa que entende de vaso, o profissional que entende, ele vai bater o olho no vaso e falar assim: opa, esse vaso aqui já foi trincado. Esse vaso aqui já foi trincado. O especialista, ele não é enganado. Ele não é enganado. Ele olha para o vaso e olha e percebe que houve uma fissura, que houve uma trinca. E agora Deus, ele manda aí Jeremias para a casa do oleiro e fala assim: olha, Jeremias, desce na casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Interessante, irmãos, que o Senhor, ele estava tratando Israel como um barco. A Bíblia fala que quando Jeremias pregava, o povo não aceitava. E agora Deus, ele decreta, ele traz uma punição para o povo de Israel. É como se Deus falasse: olha, Jeremias, o povo de Israel, eu estou trazendo um castigo, uma punição. Está sendo como um barro nas minhas mãos. Eu estou tentando reformar, eu estou tentando tampar as fissuras, tampar as brechas, mas eles não estão querendo, estão desobedecendo a minha palavra. E segundo o contexto aqui dessa história, Jeremias havia profetizado que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, iria sitiar Judá e iria levar cativo e ficaria 70 anos em cativeiro. Só que o rei Zedequias não aceitou, por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da mudança de cultura, mudança de filosofia, mudou tudo, contaminou o altar, contaminou as festas, o propósito foi contaminado. E Deus havia levantado o profeta para trazer uma correção. Olha, volta ao primeiro amor, sai da onde que você está contaminando, volta, regride, é preciso mudar, é preciso fazer uma avaliação do que está errado para restaurar novamente o altar. Só que o povo, ele está completamente inércio, e a Bíblia fala, aqui no capítulo 7, fala assim: olha, no momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então o profeta foi levantado para exortar, para corrigir. Só que o povo de Israel havia decidido que iria seguir os seus próprios caminhos, os próprios corações. Então havia um decreto: vai ser entregue na mão de Nabucodonosor, vai ser sitiado aquela terra, e o povo de Israel vai ser levado cativo. O barco aqui está tipificando o povo de Israel. O oleiro está sendo tipificado Deus. Deus é o oleiro. O Senhor é o oleiro. O barro é o povo de Israel. No capítulo de número 64, no versículo 8 de Isaías, o Senhor fala assim: olha, mas agora o Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Então, agora Isaías, o profeta messiânico, ele já estava reconhecendo não só o povo de Israel, mas todos nós, a criação de Deus como barro.
entender que ele precisa estar no lugar de destaque, ele precisa estar no lugar onde ele foi designado para estar. Se ele não entender, ele fica comprometido. Então é preciso retornar nas mãos do oleiro, e o Senhor, ele tem técnicas. O Senhor, ele é preciso. O Senhor, ele tem um poder de aferição muito grande para saber se o vaso está adequado, se ele está exercendo o lugar, ou se ele está seguindo o objetivo que precisa seguir. Se não tiver, o Senhor, ele tem condição, ele é dono do barro, ele é o oleiro, ele pode retornar novamente esse barro, esse vaso para a olaria, para poder trazer uma reconstrução de novo. Aleluia, Jesus. Nós somos o barro nas mãos do Senhor. Nós somos o barro na mão do Senhor. A Bíblia fala que Deus falou: Jeremias, desce a casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo as minhas palavras. E aqui no versículo 3 fala assim: ele descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso, aleluia, Jesus, que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aleluia. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: aleluia, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não poderei, eu sou dono do barro, eu vou fazer o que bem quiser. E se precisar intervir, se precisar entrar no coração, se precisar entrar na mente, se precisar mudar a rota, se precisar mudar a estrutura, eu vou fazer, porque eu sou oleiro. Aleluia, Jesus. Eu sou oleiro, eu mudo a rota. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo, aleluia, que se nós fomos comprados pelo sangue, aleluia, de Jesus Cristo, fomos comprados por um preço caro, aleluia, Jesus. E se porventura, aleluia, por algum motivo de força maior, ou talvez algum outro motivo, se nós andarmos por um caminho diferente, o Senhor, ele tem condição de voltarmos novamente para a olaria, para a gente entender o que precisar ser entendido, aleluia, Jesus. O Senhor é dono do barro, aleluia, Jesus. Ele tem meios, aleluia, de tratar no barro. Ele tira as pedrinhas. Que pedrinha é essa, pastor? Era aquelas pedrinhas que não estavam, mas de repente apareceu. É alguma moda, é alguma formalidade que antigamente não estava, agora está. Ou talvez é alguma fissura que precisa ser tampada. Ou talvez é alguma anomalia no barro. O barro, ao longo do tempo, ele vai criando algumas coisas. É umas pedras brutas que precisam ser lapidadas. O Senhor tem condição de lapidar. É a olaria do Senhor, aleluia. A olaria tem condição, ela tem ferramentas necessárias, aleluia, para lapidar o barro, para tirar as fissuras, para tampar as brechas. Eu estava aqui fazendo uma meditação na palavra. Deus, ele me deu, irmão, eu estava no monte orando. Eu comecei a orar ao Senhor e Deus me deu agora uma visão. Deus me deu uma visão, aleluia, de um copo com água, um copo mais ou menos desse jeito aqui, assim, ó, desse jeito. E o copo com água, a água subia, e eu ficava vendo aquela água subir, mas de repente, este copo com água apareceu com vários furos, e começou a vazar água. E eu não entendi, mas Senhor, o que é isso? E o Senhor falou comigo assim: este copo com água é um vaso. E eu entendi que o vaso que o Senhor estava falando era uma pessoa, o servo dele era o vaso. Eu falei assim: mas esse escuro? Aí o Senhor me fez entender que esse escuro era onde que vazava o azeite. Vazava o azeite, subia e descia, e começava a aparecer vários furos. E o Senhor falava no meu coração, aleluia, que muitas pessoas, elas estão na casa do Senhor, são servos de Deus, talvez é obediente à palavra de Deus, mas algumas coisas no vaso que faz o azeite vazar. O que é isso, pastor? A Bíblia fala que maldição sem causa não tem o quê? Repouso, não é verdade? Mas então aquelas maldições que
então elas repousam. Como assim? Vou te dar um exemplo. Um homem de Deus, uma serva de Deus, que está na igreja, que louva, que entregou sua vida a Cristo, que está aguardando a volta do Senhor, mas só que ela é conivente, presta atenção, é conivente com a mentira, então é um furinho. Então ela azeite que sobe, mas por ela ser conivente com alguma coisa que é pecado, então vaza o azeite. Satanás vem até ela e acha ocasião para atacar, para arrancar algo da vida dela. Depois é a mentira, depois é a promiscuidade, é uma fala profana, é uma atitude que não condiz com a palavra de Deus, é algumas coisinhas que é um hábito nocivo, não é pecado ainda, mas é um hábito nocivo. Então isso vai transformando a pessoa, aí se torna aquela pessoa, ora está forte, ora está fria. Então é um vaso que se quebra. Todas as vezes que esse vaso, ele chega nessa situação, então o vaso que se quebrou, é um vaso de fissura, que tem fresta, então ele tem que ser levado para a olaria, para quê? Para ser sanado, para ser restaurado de novo. Deus fala comigo que muitas pessoas, irmãos, elas buscam, elas oram, elas têm uma comunhão com Deus, mas um dia está forte, mas no outro não tem vontade de ficar dentro de casa, triste, cabisbaixo. Isso aí é causa do inimigo, é uma legalidade. O inimigo tem achado para arrancar esse azeite. Depois eu vi o vaso novamente cheio, mas sem furo. E aí eu pude perceber que ele esvaziava um pouquinho, mas depois ele enchia de novo. É porque ele esvaziava, mas como ele estava em constante oração, em constante jejum, em leitura da palavra de Deus, é assim na igreja, no lugar de celebrar o Senhor, então nunca ele fica vazio, aleluia. E nunca Satanás vai achar causa para atacar ele. Quando Satanás pensa que ele esvaziou um pouquinho, logo ele enche de novo, aleluia. Então Deus me falava isso, que o vaso, ele precisa estar cheio. Agora, como que nós vamos entender pelo texto que nós lemos, o que causa o rompimento ou as trincas no vaso? Eu comecei a pedir a Deus uma revelação, aleluia. O que causa? Se você colocar, por exemplo, um vaso de barro, se ele ficar exposto ao tempo, sol, chuva, sol, chuva, sol, vai causar o quê? Vai causar uma fissura, talvez vai causar uma trinca. O tempo, ele vai castigar aquele vaso, e ele não vai suportar. Ao longo do tempo, ele não vai aguentar. Outra coisa, uma queda, uma colisão, ele pode causar o quê? Uma fissura, pode causar uma trinca. O que mais, pastor? A inutilidade. Se você não enche, deixa ele sempre vazio, aquele vaso, ele vai acabar se perdendo. Aleluia. A inutilidade do vaso. Então nós somos o vaso na mão do Senhor. Deus nos comparou com o vaso. Nós somos o vaso. Nós não podemos estar mal posicionados, aleluia. Nós não podemos ser mal utilizados. Nós não podemos sofrer quedas ou colisões. Você vai entender? Isso tudo, esses embates, tudo, nós precisamos estar o quê? Precisamos estar sempre em movimento. Precisamos sempre estar no lugar, aleluia, onde que Deus nos chamou. Se você for colocado no lugar que Deus não te chamou, você pode acabar sendo mal utilizado, e o vaso pode ficar frágil, o vaso pode ser inutilizado, o vaso pode sofrer rachaduras, frestas, e pode acabar sendo retornado para a olaria do Senhor. E agora eu quero trazer aqui os nossos dias espirituais, do século XXI, os nossos dias de hoje. O que porventura causa um rompimento, uma fissura, uma trinca do vaso? Nós somos o vaso, aleluia, Jesus. Olha o que é que Pedro, 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer: olha, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, para que não seja impedida as vossas orações. Então Deus ele está dizendo aqui pela palavra que a mulher é o vaso mais frágil. Então outros textos da Bíblia vai tratar o seu
trazer uma palavra para a gente entender. Aleluia, Jesus. Então preste atenção. A rotina, ele pode causar isso. Você é vaso, você é cheio do Espírito Santo, você é um vaso de Deus, que você ora, que você busca, você tem entendimento, mas a rotina do dia a dia, ela pode causar isso, irmãos. A rotina do dia a dia pode causar uma fissura, pode causar uma trinca. Talvez você tenha aí os seus embates, tenha aí os seus hábitos, né, no dia a dia, da rotina, mas é o que causa um movimento nas trincas, causa trincas, ruptura, a rotina do dia a dia. Se pegar outra coisa, um tratamento inadequado. Por exemplo, está aqui um vaso mais frágil, que é a minha esposa. Então, o vaso mais frágil precisa ser bem tratado. Ele tem que ter um lugar de destaque, de honra. Sabe para quê, irmão? Sabe por quê? Porque senão pode causar uma ruptura, pode causar uma fresta. O vaso mal utilizado, ele pode causar isso. O mal posicionamento inadequado também pode causar isso. Então o Senhor vem trazendo uma orientação muito grande para a gente. Nós somos um barro, nós somos um vaso. Nós precisamos estar cheios constantemente, cheio da presença de Deus. Nós precisamos ter azeite constante em nossas vidas. O Senhor, ele chamou Jeremias desde o ventre. O Senhor já sabia o seu posicionamento. Você sabe que quando Deus chamou Gideão, a Bíblia fala que os midianitas entravam na terra, destruía tudo. Vinha com os galos, destruía tudo. Perto da colheita, na hora da colheita, vinha os midianitas, vinha saquear, roubar os galos, roubar os jumentos, não deixava ferramenta para arar a terra, roubava tudo que tinha. E aí o que Gideão fez? Foi lá no lagar. Quer saber de uma? Eles estão vindo aqui no trigo, onde que há o trigo, mas agora eu vou pegar o meu trigo e vou lá no lagar. Lagar é onde que se usava para amassar o vinho, a uva. Então eles não vão lá, porque não está no tempo da uva. Aí chegou o anjo e falou assim: Gideão, você é um homem valente, vai nessa tua força que Deus é contigo. Então Deus agora olha para Gideão como um homem que vai trazer solução para Israel. E ele fala assim: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor tribo. Ou seja, eu não tenho condição, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condição espiritual, mas o Senhor já viu Gideão como um homem que iria libertar Israel. Antes de você nascer, o Senhor já viu, aleluia, já designou você para ser um vaso nas mãos dele. Antes de você nascer, o Senhor já viu você como um vaso que vai trazer muita honra para ele. Existe vasos de honra e vasos de desonra. Então o oleiro, muitas vezes, na olaria, quando o oleiro ele quer camuflar o vaso, ele coloca cera. E a palavra do Senhor, no original dessa palavra, é sem cera, ou seja, o vaso, para ser valioso, ele tem que ser sem cera, não pode ter camuflagem, não pode ter dupla personalidade. O vaso tem que ser puro, sem cera, sem camuflagem, sem dupla personalidade. Então o Senhor nos chama para ser puro, sem contaminação, aleluia. O Senhor nos chama para ser diferente. O vaso vai ficar no lugar de destaque. O Senhor está te chamando para ficar no lugar de destaque. Que lugar é esse? É o lugar que Ele te chamou, aleluia, Jesus. O lugar que Ele te chamou é onde você vai dar fruto. Deus, Ele coloca você no lugar de destaque. Talvez se você for colocar em outro lugar, você vai ser inutilizado. Vai ser um vaso que vai ficar lá parado. Mas o Senhor te chamou você para ser um vaso de honra, aleluia, Jesus. A Bíblia fala também que Deus agora chama Sansão. Sansão foi um homem que foi escolhido desde o ventre. E o Senhor falou aos seus pais: olha, a partir de hoje eu vou dar a vocês um filho. Mas ele não pode tomar bebida alcoólica, não pode tocar em nenhum puro, não pode cortar o cabelo, vai ter que seguir
contexto desse texto, que você tem que se analisar. Se você precisa ser restaurado, se você precisa de uma restauração, permita que Deus ele entre na sua vida para fazer essa restauração. Permita. Se não tiver condição, se a fresta for muito grande, se você não tiver condição de restaurar, irmão, permita o Senhor quebrar novamente. Vai até a casa do oleiro. Não tenha vergonha de chegar na casa do oleiro e falar: Senhor, eu preciso ser quebrado de novo, porque eu preciso ser salvo. Eu não posso viver desse jeito, eu não posso viver sendo inutilizado. Eu sou uma serva de Deus, um servo de Deus. Eu preciso fazer a tua obra. O Senhor me chamou para fazer a tua obra. Eu não posso ser inutilizado. Eu não posso ser colocado em um lugar diferente. Tem muitas pessoas que estão sendo colocadas em um lugar diferente. Está sendo um vaso de ouro, mas em lugares diferentes. Está agradando o mundo. Quantas pessoas saíram da casa do Senhor, saíram da igreja, cheias de talento, pessoas que tocam muito, que cantam muito, pessoas que acabou de administração, mas está louvando o mundo, está adorando o mundo, está lá fora, é um vaso de ouro para as pessoas, mas para Deus está assim: eu vou te levar para a olaria novamente. Precisa ser levado para a olaria de novo, para ser reconstruído. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que em Jeremias, Deus falou para ele: eu vou levar Israel para a casa do oleiro. Eu sou o oleiro, eles são lá. Eu posso fazer o que eu quiser, porque estão me desobedecendo. Vou levar eles para a olaria. E Deus usou quem, irmãos, para punir eles? Nabucodonosor. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Deus usou eles. Deus usou Nabucodonosor, a nação da Babilônia, para punir o povo de Israel. Levou eles para a olaria. Lá Deus começou a tratar com o povo, começou a arrancar todas as pedrinhas. Olha, eu falei que não pode idolatria. Eu falei que tem que ser só eu, a primazia. Eu tenho que ser o primeiro lugar, o primeiro plano. Olha, eu falei que você não pode se corromper, não pode se compactuar com isso. Você não pode me agradar e agradar o mundo. Você não pode entrar pela porta larga, a porta estreita, porque não tem compatibilidade, não pode. Não tem como você, aleluia, agradar o homem e me agradar. Primeiro eu, busca primeiro o reino dos céus, aleluia, Jesus. Então o Senhor, irmãos, ele levou Jeremias para a casa do oleiro, e de repente o oleiro estava mexendo no barro, e de repente o barro quebrou, e agora o oleiro começou a fazer um novo barro novamente, porque ele tem condição de fazer isso, irmãos. Então existem pessoas que elas precisam ser levadas novamente, rapidamente, para a olaria do Senhor, precisam ser reformadas de novo, para o Senhor começar a tratar novamente com elas. Existem pessoas que são vasos de honra, mas estão em lugares diferentes, está sendo mal utilizado. Existem pessoas que são vasos de honra, pessoas que pregam muito, que cantam muito, pessoas que é um obreiro, um diácono, que é um presbítero, um pastor, pessoas que quando abrem a boca, levam multidões para a igreja, mas que estão tristes, irmãos, que foram mal utilizados, que foram colocados em outros lugares, e agora o Senhor está trazendo uma restauração novamente para esses vasos. Olha, você vai ser utilizado, você vai ser colocado no lugar de destaque, no lugar de honra. O lugar de honra para mim é fazendo a minha vontade, aleluia, Jesus. O lugar de honra é você falando que eu vou voltar, aleluia. O lugar de honra é falando que brevemente eu vou vir, que precisa ser restaurado. Quando você coloca um vaso em lugar de destaque, aleluia, aquele vaso ele é visível, aleluia, porque existe um brilho diferente nele. Talvez o conteúdo, o vaso, ao longo do tempo, ele pode até mudar um pouco, mas o conteúdo dele fica melhor, o óleo fica melhor. Assim é o óleo de vinho. Você sabe que quando você coloca o óleo, coloca o vinho dentro do óleo, quanto mais ele ficar dentro daquele óleo, segundo os historiadores, segundo os pesquisadores, os experimentadores,
liquidificadores, o vinho fica melhor. Aleluia, Jesus. Então assim é o vaso. O produto que está dentro de você, que se chama o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Você é um vaso nas mãos de Deus. Então permita Deus trabalhar em você. Permita Deus trabalhar. Ele é o oleiro. O Senhor é o oleiro. Permita Ele trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é especialista em trabalhar, irmãos. Deus é especialista. Eu estava no monte, orando, subindo ao monte. E quando eu estava subindo no monte, tinha mais ou menos 4 a 5, 6 jovens no monte. Longe, camisa, parece camisa de escola. E eles estavam longe lá, eu andando, orando, subindo no monte. Aí eu vejo eles colocando uma corda, pessoal, jogando uma corda lá em cima. Que corda é essa? De repente fizeram um laço. Irmão, fizeram uma forca. Fizeram uma forca, literalmente. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E lá, naquele alvoroço todo, e aquela forca, parece que decidiu quem que ia primeiro. Isso está repreendido, eu repreendo o espírito da morte, em nome de Jesus. Depois aí veio 2 meninas, saíram assim, correndo assim, levando uma corda, e aí subiu para o monte. E Deus começou a falar comigo, irmãos. Que o Senhor começou a falar comigo, sabe por quê? Sobre, justamente sobre a utilidade do homem, do lar. Qual é o objetivo de Satanás? Está tentando, irmãos, destruir famílias, porque a maior formação do homem não é na faculdade. A maior formação do homem não é fazer uma pós-graduação, é no seio da família. O seio da família consegue formar o caráter de um homem, consegue trazer um caráter equilibrado de um homem. E Satanás, ele tenta perverter esse ambiente, trazendo aí uma distorção do que é família, do que é um casamento, do que é um lar cristão. Ele tenta 24 horas perverter isso. E eu conversava com um rapaz hoje, ele falava comigo, olha, pego de surpresa, de repente, eu não sei o que aconteceu, minha esposa virou a cabeça. Com várias pessoas aconteceu isso. Por quê? Porque o vaso está vazio. O vaso está vazio. Então ele não vai ter como. Se ele está vazio, como é que ele vai dar o que não tem? Como é que ele vai ajudar a família? Como é que ele vai ajudar os filhos? Como é que ele vai ser utilizado em prol da família? O vaso, como é que Deus começou a falar comigo? Olha, não tem como. A pessoa, a mulher, de repente, eu pego isso, olha, a partir de hoje acabou, não quero mais. Quando ele tentou dialogar, quando ele tentou levar rosa, quando ele tentou ele sair, passear, ele tarde demais, acabou, perdeu o gosto, acabou. Satanás entrou, irmãos, e a pessoa foi pega de surpresa, achava que nunca ia acontecer, que estava tudo sob controle, que ele dava o melhor lá, o arroz, feijão, de vez em quando passeava, mas um cachorro quente, que era o suficiente, irmãos. O vaso mais frágil tem que ser tratado com carinho. O vaso mais frágil, aleluia, isso vai para nós que somos homens, os vasos casados. O vaso tem que ser tratado com carinho. O vaso tem que ser tratado, aleluia, com muito cuidado. O vaso é frágil, a Bíblia fala que é a parte mais frágil, irmãos. E tem homens que estão negligenciando isso, estão menosprezando isso. E por isso muitos casamentos estão sendo dissolvidos, porque Satanás está entrando, achando o vaso furado, nessas montes de brecha, ele entra, existe causa e ele destrói a família. E o Senhor tem me orientado, tem falado, olha, prega e fala que eu preciso dos vasos cheios, para que essa brecha, Satanás não possa achar brecha na família, nos casamentos. Muitas pessoas estão sendo, muitos casamentos, famílias estão sendo dissolvidos por causa da má utilização do vaso. O vaso chega, fica quietinho. Não, irmãos, nós somos vasos de honra, amém? Vasos de status. O Senhor nos escolheu para fazer diferença. O Senhor nos chamou para fazer diferença. O Senhor nos chamou para saquear o inferno. O Senhor nos chamou para ser espelho, para ser estímulo. Não está tendo mais referência dentro de casa. Os pais estão sendo verdadeiros frouxos dentro de casa.
precisamos ser diferentes. Nós fomos chamados para ser vasos de honra na casa do Senhor. Amém? Vasos de honra. O vaso de honra, quando a pessoa olha para ele e fala assim: aquele ali é um vaso de honra. Aleluia, Jesus. Vaso de honra. Eu quero que você fique sobre os teus pés agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. E eu quero que você fale com Deus: Senhor, o que precisar fazer, faça. O que precisar fazer, faça. Porque eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Se precisar levar para o laredo, meu Deus, leva. Mas restaura aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Ali é o verdadeiro amor, o primeiro amor. Fogo, restaura lá sobre a banda, lá basura, banda lá gasai. Restaura dentro de mim, meu Deus, o que melhor do Senhor. Fala com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor nos chamou como vasos de honra. Vasos, meu Pai, não para desonra, mas vasos de honra. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa restaurar esse vaso. Meu Pai, se houver trinca, restaura. Meu Pai, se porventura existe causa, existe algumas frestas, existe, meu Pai, algumas rachaduras, provocado, meu Pai, por atitudes, provocado, meu Pai, por N coisas, meu Pai, deste mundo. Meu Pai, começa agora, meu Pai, a sanar esse problema. Começa agora a tampar, meu Pai, essas frestas. Meu Pai, começa, meu Pai, a reutilizar esse vaso. Esse vaso é o Senhor, meu Pai, que levantou. O Senhor formou esse vaso. Esse vaso estava quebrado. Esse vaso estava perdido. Estava no mundo, sendo mal utilizado. E o Senhor trouxe, meu Pai, formou ele. Formou o caráter dele, meu Deus. E o Senhor trouxe ele para a tua casa. Colocou em lugar de destaque. Allah, Sola, Bandara, Basura, Bandara, Basai. E agora, meu Pai, por algum motivo que fosse maior, esse vaso, meu Pai, está parado. Esse vaso, meu Pai, está encostado. Esse vaso está vazio. Ora enche, ora esvazia. Então, em nome de Cristo Jesus, levanta este vaso. Enche esse vaso, meu Pai. Levanta este vaso para fazer diferença. Para que ele venha ser, meu Pai, utilizável, meu Deus, da tua casa. E quando as pessoas olharem para este vaso, elas vão ser estimuladas. Esse vaso, meu Pai, vai contaminar outros vasos. Esse vaso vai encher outros vasos, porque ele vai transportar. E quando ele transportar, meu Deus, ele vai encher outro vaso. Oh Deus, ele vai encher outro vaso. Ele vai encher outro vaso. Ele vai encher outro vaso. Então enche. Enche o vaso, meu Deus. Transforma o vaso. Aonde que ele colocar os pés, meu Deus, que chegue a tua glória, que chegue o teu poder, que chegue, meu Pai, a tua restauração. Assim como o Senhor mostrou, meu Pai, para Jeremias, mostra também para os teus servos, meu Deus, meu Pai, que outros vasos precisam ser lapidados, precisa ser cheio da tua presença, precisa, meu Pai, ser cheio da tua glória, precisa, meu Pai, ser cheio, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos glória, meu Pai, para a honra e para a tua glória, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, meu Deus, é o oleiro, meu Pai, que nos formou, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com você neste momento. Você que foi um vaso de Deus, é um vaso do Senhor. Você que talvez porventura estava encostado, afastado, já pregou, já orou, já ganhou muitas almas do Senhor, mas que por algum motivo está agora afastado, está cansado. Eu quero te convidar nesta noite para você retornar aos caminhos do Senhor. Se tiver alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento. Tem alguém que gostaria de fazer um pacto novamente com Deus, uma aliança?
Se tiver, pode levantar as mãos, em nome de Jesus. Pode levantar as mãos. Se você gostaria de reconciliar com o Senhor, tem alguém que gostaria de reconciliar com o Senhor, fazer um pacto com Deus? Tem alguém no nosso meio? Você que gostaria de fazer parte desse ministério, unir esse ministério para fazer uma boa obra. Pessoal, pastor, quer fazer uma boa obra, quer ganhar almas. Tem alguém no nosso meio que gostaria de unir esse ministério também? Pode ficar à vontade. Amém? Tem alguém? Fique sobre os teus pés, então. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala em Romanos, capítulo 9, versículo 21. Ou não tem poder sobre o barro, para a mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então, o nosso Deus, Ele tem poder para transformar. Se você permitir Deus entrar no mais íntimo da sua vida, você começa a restaurar a partir de hoje. Aleluia, Jesus. A partir de agora, o oleiro ele vai trabalhar. O oleiro ele vai trazer transformação. Aquelas pedrinhas que causam a rachadura, que causam a presta, aquela rachadura que vai causar uma vaso. Se você permitir, Deus vai tirar agora, hoje, nesse exato momento. E quando você pensa